Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando cargos, tanto na Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. Alguma vez vocês ouviram falar que se reuniu uma bancada maçônica? E seria tão simples, a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente em relação à questão. Esse seria um exemplo. Mas a gente cometeu um engano. A gente, em vez de tirar os melhores homens que tem aqui dentro e levar para Brasília, não. A gente foi lá em Brasília e disse, quem quer ser maçom? Os pilotos levantaram a mão e a gente aceitou. E deixou que eles se privilegiassem do título de maçom. Sou maçom. Para nada. Para nenhuma ação nesse sentido. Não. Política é outra coisa. Como política é outra coisa? Mas alguém, em determinado momento na história da maçonaria, resolveu nos convencer de que maçom não discute política nem religião. E não é verdade. Você vai olhar a história da maçonaria, tudo que a maçonaria fez na sua vida foi discutir e agir sobre a política e a religião. É bem verdade que a gente, em nome da ética, não vai discutir política partidária nem religião sectária. Eu não estou aqui para discutir se o meu partido é melhor ou pior que o seu, nem se a minha igreja é melhor ou pior que a sua. Mas o território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente não pode abrir mão disso. Mas aqueles caras que estão lá não estão nem aí. Dizem, não, a política é outra coisa, não te mete nisso, você não entende disso. Você já imaginou se a gente começa a tirar de dentro da maçonaria os melhores homens, os homens de comportamento maçônico mais correto, e começa a levar esses homens para lá? Para esses homens lá fazerem a diferença. Por que esse deputado se comporta dessa maneira? Porque ele é maçom. Mas ele não entra no cojado. Maçonaria é um problema. Os caras atrapalham. Você já imaginou que maravilha seria isso? E seria a coisa mais óbvia e mais lógica. Então, para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha. A gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Com o que a já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Para o mundo profano melhorar. É aquele negócio, um balde de água suja, quanto mais água limpa você joga dentro dele, menos suja fica a água. Um belo de água, você toda limpa, vai jogando água limpa. Para nós hoje é uma noite muito importante, né, onde nós, dentro das festividades dos 30 anos da loja Luz do Oriente, nós fomos presenteados com a presença do nosso querido irmão Zé Rodrigues, que irá fazer uma palestra sobre o tema a construção do templo interior, e que eu tenho certeza que vocês sairão daqui bastante felizes por terem vindo e participado dessa noite. O irmão Zé Rodrigues chama-se José Rodrigues Trindade. Nasceu no Rio de Janeiro em 1947, é bacharel em leis pela Faculdade de Direito Cândido Mendes do Rio de Janeiro, é doutor em música pela Escola Nacional de Música, tem 40 anos de carreira artística como cantor, autor, compositor, arranjador, publicitário com 30 anos de carreira, autor teatral e de trilhas sonoras para cinema e novelas. Na maçonaria foi iniciado em 1991 na augusta e respeitável loja simbólica Apóstolos do Templo e das grandes lojas. Atualmente é grau 32, Real Arco, mestre da marca, autor da trilogia do Templo. Já foram editados 2 volumes, há um 3º volume que deve sair agora em setembro. Essa é uma síntese bem pequena, a pedido humilde do nosso irmão Zé Rodrigues.
Muito obrigado. Estamos ansiosos aí pelo teu ensinamento. Obrigado, irmão Adolfo. Sinta-se à vontade para... Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa comemoração de 30 anos. Não é fácil se encontrar uma loja que tenha 30 anos de idade com essa tranquilidade, com essas faces alegres e felizes. É muito raro isso. Queria agradecer a você, muito obrigado. Você vai me dar uma cópia disso aí, porque até agora foi a melhor leitura de currículo que fizeram minha. Porque normalmente o cara me pede o currículo, eu mando, e o cara lê, aí começa aquela leitura e eu começo a ter a sensação que a leitura não acaba. Eu fico sentado aqui me sentindo como se eu estivesse na minha própria missa de corpo presente. Parece que eu estou me afogando a vida inteira passando na minha frente. Então essa foi boa, que é pequenininha, porque a apresentação costuma ser um problema. Uma vez aconteceu numa festa Homem do Ano, da revista Time Life, nos Estados Unidos, foram apresentar alguém, o mestre de cerimônias foi ao público e disse: e agora gostaríamos de apresentar aos senhores esse homem que foi escolhido Homem do Ano 2001, 2002, um importante empresário da construção civil da costa leste dos Estados Unidos, cujas empresas no ano passado tiveram um lucro de 500 milhões de dólares, o senhor John Smith. Aí todo mundo levantou, aplaudiu freneticamente. Então foi lá e disse: muito obrigado, muito obrigado. Antes de começar o meu discurso, eu queria corrigir alguns pequenos enganos que cometeram ao me apresentar. O meu nome não é John Smith, meu nome é Jack Smith. Eu sou empresário sim, mas não é da construção civil, é do setor farmacêutico. Não é na costa leste, é na costa oeste dos Estados Unidos. Eu fui Homem do Ano sim, mas não foi 2001, 2002, foi 2002, 2003. E não foram 500 milhões de dólares, foram 650 milhões de dólares. E não foi lucro, foi prejuízo. Então a gente corre esses problemas ao se apresentar. Bom, as pessoas normalmente, para começar, eu até acho bom que o currículo seja pequeno, porque quando me perguntam assim, o que é a maçonaria? Sempre pergunto, sempre tem alguém que pergunta, e até mesmo dentro da maçonaria, essa coisa é uma pergunta perene. O que é a maçonaria? A gente às vezes fica tentando responder, e eu me lembrei de uma vez, eu estava viajando pelo Brasil, no interior do Brasil, fui visitar uma tribo de índios na ilha de Bananal, tinha um cacique chamado Megaronti, eu fui com um amigo, Pedro Paulo Lomba, que falava Nhangatu, nós sentamos, eu não falava, e aí ficamos conversando, eu e o cacique, meu amigo traduzindo, aí eu falei para ele: pede para o cacique me contar a história da tribo dele. Ele pediu, e o cacique, em vez de contar a história da tribo dele, contou a sua própria história. Eu na hora não entendi muito bem, mas com o passar dos anos eu fui compreender o que era isso. E aqui na maçonaria é a mesma coisa. Para contar a história da nossa tribo, basta que cada um de nós conte a própria história. E é verdade. A história que cada um de nós vive na maçonaria, desde o momento em que entra, desde o seu primeiro contato até o momento em que está, é verdade. A gente pensa isso de uma forma muito real. Então eu vou me permitir contar para vocês a minha história com a maçonaria, que eu acho que é uma história que tem coisas interessantes. Eu sou filho e neto de maçom. Meu avô foi iniciado numa cidadezinha muito pequenininha no interior da Bahia, cidadezinha chamada Macaúbas. Ele não é de lá, mas ele estava na época morando em Macaúbas e foi iniciado lá, em 1917. A cidade é muito pequena mesmo. Meu pai ficou 40 anos sem ir lá, nós fomos visitar alguns anos atrás, e quando nós chegamos na cidade, nós demos aquela volta pela cidade, 2 minutos e meio, volta completa na cidade. Meu pai falou: mudou muito. Eu falei: é mesmo, papai? Eles pintaram o grupo escolar. Eles têm uma ideia do que era a cidade. Meu avô foi iniciado nessa cidade em 1917. Eu tive, inclusive, a honra de, quando fui exaltado mestre, eu usei as luvas dele com que ele foi iniciado, que eu as recebi de herança. E ele foi iniciado na maçonaria, foi maçom durante 40 anos, até o dia em que morreu. E a minha avó só soube que ele era maçom no dia que ele morreu. Chegaram os caras lá para pegar as coisas e falou: ele era maçom? Disse: senhora, ela não sabia. Porque ele era do tempo que a maçonaria era rigorosamente secreta. Rigorosamente secreta. O anel do meu avô, que está comigo, é um anel, daqueles anéis de ouro, com a pedrinha preta quadrada, o anel que se usava na época, o anel maçônico dele. É um anel normal. E aí você faz assim,
ele abre uma tampinha e lá no fundo tem o símbolo da maçonaria. Ou seja, ele só se revelava maçom para quem ele queria, para quem ele achava que devia. Não era todo mundo que sabia. Um negócio interessante, você pensar que é assim, e é assim ainda, a maçonaria ainda tem essa força em alguns lugares do mundo. Por exemplo, na Itália ela ainda tem essa forma de ser. No Brasil ela foi assim, secreta, rigorosamente secreta. Nem a mulher do cara sabia que ele era maçom. Meu pai, quando se iniciou em 1936, no Rio de Janeiro, na loja lá na rua Quintino Bocaiúva, uma loja muito interessante que eu já pude visitar. E foi muito engraçado que meu pai se iniciou em 36 e logo depois da iniciação dele, tinha alguns meses de maçom, veio o Estado Novo, em 37. O Getúlio impôs a ditadura e, como qualquer ditador em qualquer lugar do mundo, a primeira atitude que toma é fechar a maçonaria. Sou ditador, que vamos fazer? Fecha a maçonaria. Primeiro lá. Fechou a maçonaria. E meu pai me contava um negócio muito engraçado, que ele não deixou de ser maçom durante todo o tempo que a maçonaria ficou fechada no Rio de Janeiro, a loja dele lacrada pela polícia especial do Getúlio. Ele se reuniu no botequim em frente e fazia uma sessão de loja no botequim em frente, sentados numa mesa grande. As pessoas que estavam em volta não percebiam que eles estavam fazendo uma sessão de maçonaria, porque era um negócio tão secreto, tão, sabe, inimaginável, que se deram ao luxo de fazer isso durante quase um ano. E aí depois houve um acordo da maçonaria com a ditadura e eles reabriram. E meu pai foi maçom durante muitos anos.